tem algumas palavrinhas que são chatas no mundo da política, mas elas são de grande valor e porque tem um significado, né? Uma das palavras chatas é governabilidade. Eu odeio essa palavra porque quando você fala em comida, você não fala em comidabilidade. Você fala em sabor, né? Quando você fala em perfume, você fala em cheirabilidade. Não, você fala em aroma, né? Mas na política inventam sempre uma palavra chata. E tem várias. E uma delas é a tal da governabilidade, que é o conjunto de condições para que um governo consiga tocar seus projetos, aprovar os projetos, tocar o governo. Então, governabilidade é horrível, mas ela é fundamental. Tem uma outra palavra que eu acho igualmente chata, que é institucionalidade. Também é um nojo, né? Mas a institucionalidade vem do respeito às instituições. Tem países onde a instituição é respeitada, por isso tem alta institucionalidade. Tem países onde as instituições não são respeitadas e são países de baixa institucionalidade. Então a Venezuela, por exemplo, institucionalidade zero. Tem o Congresso, que é uma instituição, tem a Suprema Corte, que é uma instituição, mas não estão nem aí. Quem manda é o Maduro, é o ditador. Então a instituição não vale nada, baixíssima institucionalidade, no caso zero. Cuba, Coreia do Norte. Você for lá, tem tudo, tem todos os prédios. Você fala, me leva no Supremo. Tem lá um Supremo, só que não vale nada, né? No Brasil, a gente tem as instituições, todas, e a gente vive num eterno conflito institucional. É como se a gente sempre estivesse usando um sapato apertado, sabe? Você dá aquela andada, mas é meio ruim, meio cowboy, meio descido do cavalo, é um negócio meio ruim, né? E a gente tem seguido os casos de desrespeito, toda hora denunciados contra as instituições, é um inferno. Instituição é um negócio muito variado, muito vago para definir, mas, por exemplo, o contrato é uma instituição, né? E no Brasil o contrato é um pedaço de papel, que pode valer, pode não valer. E país que não respeita contrato é um país de baixa institucionalidade ou de mais baixa institucionalidade. A gente vive dizendo que no Brasil a gente precisa ter segurança jurídica é respeitar o contrato. E um país de baixa segurança jurídica é um país de baixa institucionalidade. Então o patrão promete pagar um dinheiro para o empregado, não paga. O sujeito promete entregar uma mercadoria, não entrega. O camarada fica de pagar uma dívida, não paga. Aí vai tudo para a justiça. Aí a justiça decide tudo do mesmo jeito sempre? Não, cada hora de um jeito diferente. Então você não sabe para onde vai. A empresa ganha uma licitação, não faz a obra. O governo contrata e depois não paga. É o Brasil. A presidência da República é uma instituição. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição. Então são instituições concretas, né? Não é o contrato é concreto, mas é mais subjetivo quando você descreve. E essas duas instituições entraram em choque mais uma vez, como vem entrando em choque há anos, né? Mas mais uma vez entraram em choque ontem, quando o ministro Alexandre de Moraes resolveu anular o decreto do presidente da República nomeando o diretor-geral da Polícia Federal, que era o substituto do Maurício Valeixo. O presidente da República não pode e deve ser impedido sim de nomear qualquer cargo que fira o tal princípio da impessoalidade, da moralidade, do interesse público, não apenas na Polícia Federal, mas para qualquer posto. Fez isso, desvio de finalidade. Fez isso, não pode. O cargo foi criado para um fim, aí você quer nomear para outro fim, não pode. E foi isso que o Alexandre de Moraes viu na decisão do presidente Jair Bolsonaro, quando ele escolheu o delegado Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. O presidente não gostou. Vou mostrar como ele reagiu, Felipe Bueno. Tem aí umas declarações dele fortes dadas hoje de manhã. Ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. É como há poucos meses, uma decisão liminar não permitiu que o chefe da Fundação Palmares assumisse. Não é o nome dele? Sérgio Camargo. Pô, eu chamei o Sérgio, conversei com ele. Vamos pra frente. Ele é um negro, pô. Vamos pra próxima. Vamos pra mais uma? Vamos pra mais uma. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar um chefe do executivo, pautando indicações. Agora eu pergunto ao senhor Alexandre de Moraes, o senhor vai retirar o Ramagem da ABIN, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal? Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na ABIN. Senhor Alexandre de Moraes, aguardo de Vossa Excelência
uma canetada para tirar o Ramajo da Agência Brasileira de Inteligência. Vamos para a próxima. Se não se posicionar, ele está abrindo a guarda para eu nomear Vamos lá. o Ramajo, independente da liminar dele. Vamos Aí, mais uma da nossa seleção aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre de Moraes. No mínimo, espero do senhor Alexandre de Moraes rapidez, para a gente poder tomar as providências. Tá? Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Então. Então a gente vê o seguinte, tem duas discussões envolvidas aqui nesse debate, né? Uma é se faz sentido o Supremo Tribunal Federal agir dessa maneira, a gente vai discutir isso daqui a pouco, a gente volta para discutir isso. É importante a gente discutir se um ministro do Supremo pode ou não fazer esse tipo de controle, pode ou não agir dessa forma. Eu acho que foi ferido o princípio da impessoalidade, vou lá e dar uma canetada. Então a gente volta daqui a pouco para discutir isso. Mas agora o que eu quero discutir é o que o presidente da República deve fazer, pode fazer, tem que fazer quando acontece uma canetada desse tipo. Senão a gente vai ficar sempre procurando, vai ficar no ovo e a galinha, vamos discutir o ovo, depois a gente discute a galinha. Agora é o seguinte, levou a canetada. O que o presidente pode fazer? Quando uma instituição, usando das suas prerrogativas, anula o ato de uma outra instituição que também tem suas prerrogativas. O presidente tem a prerrogativa de nomear, o Supremo de cancelar. Se os dois usam as prerrogativas toda hora, você vai ter a Quarta Guerra Mundial institucional. Então, o presidente pode fazer o que ele fez, que é anular o ato, ele anulou o ato, parece que está procurando outro nome. Pode insistir na briga na justiça pela nomeação, que no caso é uma confusão jurídica complicada, porque se ele anulou o ato, a decisão do Alexandre de Moraes também foi anulada, porque era o cancelamento de um ato. Se o ato foi anulado, não tem mais objeto. Mas ele disse que quer ainda o rampagem. Bom, como essa discussão pode demorar e a direção da Polícia Federal fica desocupada, você ia ficar com um interino o tempo inteiro? Aí medidas precisam ser tomadas, diretrizes precisam ser dadas, e aí tem lá um interino improvisando, não é legal. Mas tem uma coisa que o presidente não deveria fazer, que é abrir uma frente de combate contra o Supremo Tribunal Federal com declarações como essa que ele deu. Mais do que isso, questionando o critério de escolha dos ministros da casa, dizendo que o Alexandre de Moraes foi escolhido porque é amigo do presidente Temer. O processo de escolha dos ministros do STF é bom. O presidente indica e o Senado Federal faz a sabatina. Não é que o presidente nomeia o ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente indica, eu queria o senhor Alexandre de Moraes. O Senado Federal faz a sabatina. Se gostar do Alexandre de Moraes, aprova. Se não gostar, derruba. Acontece que o critério que é bom, que é impessoal, posto que você pode derrubar o nome, inclusive dizendo, não, você está botando um amigão lá só, que esquece, não tem notório saber, não quero. Só que no Brasil é tudo feito de forma esculhambada. Você pega, por exemplo, ao longo de mais de 200 anos, os presidentes americanos indicaram mais de 150 nomes para a Suprema Corte. Quase 50 caíram, não emplacaram. Os caras apontaram os nomes e a turma, o Senado, falou não. Ou então descobriram coisas no curso da nomeação e derrubaram os caras. No Brasil, da proclamação da República para cá, também nós tivemos mais de 150 indicações. 5 caíram. Todas no governo do Floriano Peixoto. Piada, né? A escolha do Alexandre de Moraes, por exemplo, que ficou no lugar do Teori Zavascki, bem como os outros 10 que estão lá, não seguiu um manualzinho arrumadinho, o Senado fez uma mega sabatina, checou tudo, coisa nenhuma, estilo brasileiro. Os nomes saem de consultas informais feitas pelos presidentes da República, dos assessores, e a sabatina do Senado, pelo amor de Deus, né? É uma piada, nos Estados Unidos leva dias, aqui leva horas. No caso do Edson Fachin, levou 12 horas. No do Lewandowski, levou 2 horas. Na sabatina do Fux, que foi em 2011, o Marcelo Crivella apresentou ele como um dos maiores juízes do seu tempo e disse que ele foi office boy. Bacana que ele tenha sido office boy, mas de que forma o fato dele ter sido office boy contribui para o conhecimento jurídico dele, não entendi. Na sabatina de uma ex-ministra, que já saiu há muito tempo, ficou no Supremo até 2011, de 2000 a 2011, que é a Ellen Grace, os senadores ficaram elogiando a beleza dela. A senhora não veio aqui para ser sabatinada, veio aqui para ser homenageada, disse o senador José Agripino. Já contei essa história aqui, aí não dá.
De forma que a instituição Senado abre mão de cumprir sua missão constitucional, de exigir o melhor dos indicados de outra instituição, que é a Presidência da República, para aquela que é a instituição garantidora da Carta Constitucional, que é o Supremo. Então, não tem problema que o Alexandre de Moraes seja amigo do presidente Temer. Tem problema que o Senado Federal, ao escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal, escolhem os ministros por um critério que é de se discutir. Cadê o compromisso e a seriedade do Senado ao sabatinar e checar se os ministros do Supremo, do STJ, os embaixadores, os presidentes do Banco Central, se eles têm tamanho, conhecimento, solidez para enfrentar o desafio que eles vão enfrentar. Aí depois você coloca o ministro do Supremo Tribunal Federal, você não tira mais. E não é para tirar. E não é para questionar também. Então, primeiro ponto, e a gente volta a falar sobre isso, presidente da República confrontado com uma decisão do Supremo Tribunal Federal tem que abrir uma frente de combate contra o Supremo Tribunal Federal? Não. Lição para tirar desse caso. Vamos caprichar, Senado? Ministro do Supremo Tribunal Federal tem que entrar lá e todo o Brasil olhar e falar: esses caras representam o que há de melhor no Brasil. Vamos caprichar na sabatina. Tem cara muito bom lá. Mas todo mundo tem que ter essa clareza, vendo que o Senado se esforça para botar o que tem de melhor lá. A gente volta com mais sobre esse assunto daqui a pouco.